Olá minha amiga, olá meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje para darmos prosseguimento ao nosso estudo do livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. E hoje nós damos continuidade ao volume 4, chegando aí no terceiro capítulo desse volume. Aí no caso já trago o texto que é o texto que Pastorino chama de O que Prejudica, que é o capítulo baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 20, quando Mateus diz assim: Aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele respondendo disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será erradicada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos, e se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: Explica-nos essa parábola. Jesus então disse: Também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado no sanitário? Mas tudo que sai da boca vem do coração, e isto contamina o homem, porque do coração vêm pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Pois bem, aí ele vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 17 a 23, quando Marcos assim diz: Tendo deixado a multidão, entrou em casa e seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola. Ele disse-lhes: Assim também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que está fora do homem, ao entrar nele, não pode contaminá-lo, porque não entra no coração dele, mas no ventre, e é lançado no sanitário. Disse isso, purificando todos os alimentos. E disse: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as malícias, o engano, a intemperança, o mau olho, a calúnia, a soberba e a loucura. Todas estas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. E aí ele vai além mais no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 39, apenas um versículo, quando Lucas diz assim: E falou-lhes uma parábola. Porventura pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? E aí Pastorino vai comentar dizendo que Marcos completa Mateus, dando o pormenor de que Jesus se afastou da multidão e entrou em casa. E aí, no aconchego dos íntimos, os discípulos se aproximam para conversar. E aí o primeiro assunto salientado só por Mateus, que nos revela a sofreguidão com que os discípulos vão ao mestre, contando que os fariseus se escandalizaram com o ensino dado. Apesar de ter voltado as costas para eles, para dirigir-se à multidão, os escribas de Jerusalém e os fariseus ficaram alertas, como aponta Pastorino, para escutar o que o Rabi estava dizendo ali naquele momento. E o que ele disse causou-lhes arrepios de espanto. Nada menos do que uma abrogação total, não apenas dos preceitos, mas da mesma lei mosaica, anulando todo o extenso e complicado capítulo dos alimentos impuros. Ora, isso lhe serviria às maravilhas para reforçar a acusação contra Jesus, aquele jovem de cerca de 36 anos,
que pretendia se sobrepor aos mais velhos, às autoridades e até mesmo à lei de Moisés. E isso sem nem ser rabino diplomado pelas escolas oficiais. Quem era ele para agir assim? Perguntavam os emissários do Sinédrio, ou seja, os fariseus. Jesus, porém, afasta qualquer temor dos discípulos com uma frase: toda planta não plantada por meu Pai será erradicada. Alguns intérpretes, alguns exegetas, veem nessa sentença uma referência direta àqueles fariseus e escribas, mas nós acreditamos que seja mais lógico aplicar isso aos ensinos deles, às exigências humanas que eles impunham. Sendo preceitos de homens, isto é, do intelecto personalístico, do ego, tendem a desaparecer, tendem a ser erradicadas da humanidade, porque não foram plantadas pelo Pai no coração dos homens, no caso, na individualidade, como são as leis naturais que jamais desaparecerão da face da terra. Aí Pastorino comenta que aos fariseus e escribas, pessoalmente, refere-se à segunda frase, que é: deixai-os, pois são cegos, que nada conhecem, porque não enxergam, a guiar outros cegos. O que acontecerá aí? Cairão no barranco. Isso sim acerta em cheio nas criaturas pretensiosas que, na sua ignorância enfatuada, como fala Pastorino, se julgam donas da verdade, ensinando, julgando, condenando, segundo bem lhes parece. Depois dessa resposta, em que o mestre reduz às proporções reais os preceitos humanos rigoristas e as autoridades que exigem de seus fiéis, adianta-se Pedro para pedir que Jesus lhes explique o sentido da parábola que ele havia proferido, escandalizando aí os emissários de Jerusalém. E aí Pastorino comenta que, na verdade, se trata de uma sentença enigmática e não de uma parábola. Inicialmente, Jesus sublinha a sua estranheza por ver que os seus discípulos mais chegados, os mais íntimos, os mais próximos, após cerca de 1 ano de convivência íntima com ele, ainda não alcançaram o hábito de entender as suas palavras. Então ele emprega o termo asônetos, que significa sem conhecimento interior, sem inteligência, sônesis, para compreender aí, já que o sentido literal e etimológico desse vocábulo, como fala Pastorino, vai exprimir a junção entre sum, esis, de duas coisas em uma só, isto é, da coisa apresentada com inteligência. Depois, então, ele explica-lhes que tudo o que de fora entra no homem, ou seja, qualquer espécie de alimentação, desce ao ventre e, após ser digerido, vira excremento que vai ser lançado no vaso sanitário. Logo, moralmente, não podem contaminar o espírito, porque só transitam ali pela matéria, pelo corpo físico. Então a frase purificando os alimentos todos precisa, na nossa língua, de um esclarecimento, como coloca Pastorino, o que ele faz acrescentando um grifo, que é disse isto. Então a razão é que em grego não há ambiguidade, já que o particípio presente katarizon se encontra aí no nominativo singular masculino, só podendo se referir, portanto, ao sujeito da oração, ele, Jesus. De alguma forma, poderia referir-se, nem lógica, nem gramaticalmente, ao afedrona, que é o vaso sanitário, que é acusativo singular neutro. Então, se não, a gente não acrescentasse isso aí, esse esclarecimento na tradução para o português, o leitor aí teria a impressão de que o vaso sanitário é que purificaria todos os alimentos. Não faz sentido, né? Então ele continua ainda dizendo que o que sai do homem é que pode contaminá-lo.
porque provém exatamente do coração, isto é, na lógica judaica da época, da mente, do espírito, da individualidade, que tem sede no coração, enquanto que o espírito, com E minúsculo, a personalidade ou personagem, tem sede no intelecto, no cérebro. Então aí a gente vê que, novamente, Jesus afirma essa verdade incontestável e nós não podemos dizer que ele ignorava a verdade real, sob pena aí de anularmos sob essa pecha, como fala Pastorinho, todos os sublimes ensinamentos que ele nos revelou. Nem é sequer admissível que se diga que ele pactuava com a ignorância da época. Não faz sentido. Ele podia utilizar imagens e palavras que facilitassem a compreensão dos homens da época, mas afirmar uma mentira, uma irrealidade, uma falsidade, só para conformar-se com a ignorância da época, não é uma coisa que um mestre como Jesus admite em seus ensinamentos. Então, a seguir, são dados alguns exemplos enumerando alguns vícios que provêm do coração. Em Mateus são classificados pensamentos, raciocínios maldosos, dialogismos, né? E aí ações, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, palavras, no caso aí falsos testemunhos, calúnias. E em Marcos a gente ainda verifica a divisão, que é diferente aí. Inicialmente são citados 6 vícios, no plural, referindo-se aos pensamentos ou aos atos sucessivos, classificados aí como raciocínios maus, que é o dialogismo cacói, né, como ele coloca. São eles as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as malícias. E aí são 6 também colocados no singular, manifestando aí mais exatamente 6 tendências viciosas inatas do caráter da criatura, que são o engano, a insolência, grosseria no caso, né? O olho mau, inveja, no caso, a calúnia, que é a blasfêmia, o orgulho desdenhador e a loucura. E aí é digno da gente notar que a palavra blasfêmia significa propriamente palavras de mau agouro que são proferidas durante um sacrifício, ou injúrias contra Deus, conforme está escrito nos evangelhos de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e capítulo 26, versículo 65. Em Marcos, capítulo 3, versículo 28 e capítulo 14, versículo 64. Em Lucas 5, 21 e em João 10, 33. Assim também o verbo blasfemar está lá em Mateus 9, 3, 23, 65 e 27, 39. Em Marcos 2, 7, Marcos 3, 28 a 29 e 15, 29. E em Lucas 12, 10, 22, 65 e 23, 39 e também em João 10, 36. E nos Atos dos Apóstolos, escritos por Lucas, 13, 45, 18, 6 e 19, 37, como aponta Pastorinho. Então, somente nesse local, em Mateus e Marcos, que apresentam mais logicamente o sentido aí de calúnias. Então, nesse trecho, encontramos 2 respostas do mestre. A primeira refere-se ao escândalo farisaico, de que o Cristo manda não levar em consideração por 2 razões. Toda doutrina, que é a planta, não inspirada, plantada pelo Pai à mente, mas apenas fruto dos intelectos personalísticos, será cortada pela raiz e totalmente destruída. Então, vários exemplos disso nós encontramos na história, ao verificar que numerosas seitas e religiões que nascem, vivem certo período, que pode ser de 1, 20 ou 50 séculos, e depois desaparecem mortas pela falta de raízes espirituais. Então, aí Pastorino vai dizer que todas as doutrinas que vêm de Deus, conforme João 5,44, permanecem. São plantas cujas sementes foram lançadas pelo Pai e germinaram, crescem, florescem e frutificam no coração dos homens por toda a eternidade.
E aí Pastorino continua falando que também porque os homens que criaram ou dirigem essas organizações humanas são de fato cegos em termos espirituais, que não penetram a verdadeira luz, que nada veem na verdade, a não ser a matéria, as coisas espirituais, conforme Mateus capítulo 16, versículo 23, Marcos 8, 32. Ora, esses todos, mesmo se conduzirem milhões de criaturas, mesmo que tenham boa fé, que tenham convicção absoluta, caem no barranco com os seus guiados, ou seja, voltam a reencarnar. Então a diferença entre o ensino do Cristo e o ensino dos homens é que o Mestre não fala em condenação ao inferno sem possibilidade de libertação posterior. De um barranco a criatura poderá sair, ainda que machucada. Então vem agora, traz Pastorino, a explicação dessa sentença enigmática. Não é o que vem de fora e entra no homem que o contamina. Essa verdade profunda, na verdade, nos faz compreender de modo absoluto que o homem verdadeiro, ou seja, a mônada divina, o eu profundo, é inatingível por qualquer coisa vinda de fora. Não apenas os alimentos que são ingeridos, ou as bebidas, nem mesmo as vibrações mentais de outras criaturas, nem pensamentos externos, nem acusações, nem calúnias, nem ataques físicos, ataques morais. É imperturbável a sua paz intrínseca e profunda. O eu maior está sobre tudo, pairando em outra atmosfera, vivendo na eternidade, difuso no infinito. Então o esclarecimento, como coloca Pastorino, é dado de uma forma clara. Nada que vem de fora entra no coração, onde reside o eu profundo. Não podia ser mais explícito, não podia ser mais claro. E essa é realmente a interpretação que Pastorino aponta, né? Que o que vem de fora, esclarece o Mestre, vai ao ventre e é lançado no vaso sanitário. Isso literalmente se referindo aos alimentos físicos, mas a lição é extensiva ao sentido moral. Todas as vibrações que vêm de fora são expelidas pelas vias normais, não passando dos veículos físicos da personagem, mas não chegam ao coração. Entretanto, o que sai do coração, isso sim contamina o homem. Todo pensamento criado pelo espírito, antes de atingir o alvo, ele vai atravessar a própria criatura, a aura de quem pensa, e nela imprime as suas vibrações. Logo, como fala Pastorino, sendo uma coisa de baixa frequência vibratória, vai abaixar as vibrações da aura, vai prejudicar a criatura seriamente. Portanto, as coisas ruins que saem do coração, essas contaminam o homem. A citação dos exemplos aí é uma enumeração lógica de erros que podem ser tanto os erros cometidos em ações, atos materiais, como em palavras, ou seja, criações de vibrações sonoras, como também em pensamentos, como no caso aí, criações mentais. Então, o Pastorino vai dizer que a enumeração que Mateus apresenta traz 3 divisões, mas a de Marcos, embora sem uma ordem lógica, é mais completa. E aí ele diz que os pensamentos, ou seja, os raciocínios maldosos, maliciosos, se eles cheguem a ser executados em atos físicos ou palavras, ou permaneçam simplesmente como pensamentos, eles se referem a um adultério, o desejo sexual aí com ato materializado, realizado ou não, em relação a uma pessoa comprometida com outra. 2, a prostituição ou desejos e atos sexuais que não estejam fundamentados no amor, mas apenas no interesse pessoal, ou seja, que não seja oficializado em atos civis ou cerimônias religiosas. O 3, aí no caso como homicídios em pensamentos, desejo ou ato que prejudiquem a vida física, seja de outra criatura, seja da própria pessoa. O 4, de qualquer espécie que seja furto, seja físico, intelectual, furto de ideias de outra pessoa, fazendo passar como se fossem suas. No 5, as cobiças, sejam elas de bens materiais
ou de posições sociais de fama imerecida, quando a criatura não apresenta uma capacidade para conquistar essa fama. 6. As maldades ou malícias, quer pensando mal, quer falando mal dos outros ou de si mesmo, prejudicando aí em atos, palavras malevolentes. E aí ele diz o quê? Que na segunda lista são enumerados os caracteres das pessoas que ainda evoluídas apresentam como base da personalidade, ou seja, a tônica vibratória, os seguintes tipos. Primeiro, a astúcia típica dos que pretendem viver maquiavelicamente, enganando a todos para auferir algum tipo de vantagem material, moral, intelectual e até espiritual, contando aí enganar a Deus. O 2, a insolência ou grosseria, que é típica dos que não conseguiram se refinar com educação, com o domínio das próprias emoções e por isso se exaltam, explodindo aí em maus modos contra os outros. 3, o olho mau, ou seja, a inveja, que é típica daqueles que sempre olham com rancor, com despeito e raiva para todos os que tenham mais do que eles mesmos, seja em bens materiais, seja em cultura, seja em bondade, em bens morais, espirituais, em oportunidades, aí eu já acrescentando, né? E 4, a calúnia, que é típica daqueles que passam suas horas a falar mal dos outros, aumentando os defeitos verdadeiros, ou até mesmo inventando mentiras e espalhando aos quatro ventos aí os defeitos dos outros. O 5 é o orgulho desdenhoso, que é típico dos que, montados em posições de autoridade falaz, que não estão à altura de desempenhar, eles pisoteiam os pequenos e os desprezam, não perdendo uma oportunidade de achincalhar todo mundo, sobretudo diante de outros, de terceiros. O 6, a demência ou loucura, que é típica dos que perderam o equilíbrio de julgamento e que por isso se tornaram fanáticos na religião, na política, fanáticos nos esportes, no amor, ou seja, exagerados em tudo, sem ponderação, sem raciocínio, apaixonados sem medida, ou seja, dominados totalmente pelas emoções violentas. Então, conforme nós vemos, todos os vícios enumerados são faltas contra o amor e por isso retardam terrivelmente a evolução espiritual da criatura, já que levam essa criatura para o antissistema, ou seja, o polo negativo que a gente já falou aqui. Tudo isso se resume aí numa figura retórica chamada inclusio, que procede do íntimo do espírito e, portanto, contamina o homem. Então é perfeita e esclarecedora, como nós vemos, a lição dada para a individualidade, demonstrando a seguir aí o caminho e os obstáculos a vencer na estrada do progresso espiritual. Isso a gente fala mais na próxima semana, com fé em Deus. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.